Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elias. Vamos para a nossa primeira aula gravada, né? Essa aula é um complemento à aula que nós tivemos presencialmente na segunda-feira. Na aula da segunda-feira a gente introduziu o conceito de eletrônica, introduziu o conceito dessa disciplina. A gente também se apresentou, eu e o meu colega professor Denis, que vamos estar apresentando aqui essa disciplina para vocês. E o assunto que nós vamos tentar entender um pouco mais ao longo desse vídeo é o conceito daquilo que a gente chama de sinal. Vocês já devem ter ouvido, né, falar nessa palavra. Com certeza vocês sabem que o nosso curso tem uma disciplina que chama-se Sinais e Sistemas. Então vocês sabem, já devem ter se familiarizado com o uso da palavra sinais. O que é um sinal, né? Quando a gente pensa num sinal, por exemplo, a primeira coisa que pode vir à sua cabeça é um semáforo. Por que um semáforo existe? Qual é a razão dele existir? Ele está passando uma informação, certo? Ele tenta coordenar o tráfego de veículos através da transmissão de uma informação. Ou quando a gente fala que alguma pessoa está te dando um sinal, essa pessoa está te passando alguma impressão, informação, né? Mas quando a gente fala de sinais aqui em eletrônica, a gente quer dizer uma coisa muito específica. O sinal, ele é uma informação transmitida através de uma forma de onda. Por exemplo, quando eu falo, um dos exemplos mais clássicos é a fala, né? Quando eu falo, eu tenho uma certa ideia na minha mente e eu quero transmitir essa ideia para você. Por exemplo, quando eu falo a palavra cadeira, essa palavra, ela é um símbolo, ela é um signo, ela é um sinal que representa um certo tipo de objeto que cumpre uma certa função. Quando eu falo esta palavra, eu provoco na sua mente um pensamento em que você consegue imaginar o mesmo objeto que está na minha imaginação. Uma cadeira, por exemplo, provavelmente você deve estar sentado em uma agora nesse momento. Mas quando eu falo essa palavra, eu estou usando uma série de fonemas. Eu estou usando vogais e consoantes. Essas vogais e consoantes, elas são transmitidas, elas são produzidas, né, pelas minhas pregas vocais, amplificadas pelos meus ressoadores no meu corpo e são transmitidas na forma de uma onda mecânica. Bem, mas como é que essa onda mecânica se comporta? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos verificar aqui. Eu estou aqui com um programa. Esse programa é um programa de gravação que chama-se Audacity. É um programa gratuito que você pode, né, adquirir, baixar, na verdade, gratuitamente, se você quiser. E vamos agora observar o que é que acontece quando eu produzo duas vogais. Eu vou produzir aqui a vogal A e a vogal E, mas eu vou produzir ela nas suas formas neutras, certo? Vamos ver o que acontece. Deixa eu gravar aqui a primeira vogal. A. Ok, gravei a primeira vogal. Vamos agora gravar a segunda vogal, a vogal E. Eu acho que deu para vocês escutarem as duas. Deixa eu fazer de novo aqui, acho que eu errei. Vamos lá. Eu tenho que silenciar isso aqui, vamos lá. Beleza, então estão aqui gravadas as duas, né? A vogal A e a vogal E. Bem, aqui nesse programa a gente consegue ver a forma de onda que foi gravada. O que é essa forma de onda, né? Quando eu falo, a pressão do ar varia e essa variação na pressão do ar ela é propagada através do ar até chegar nos seus ouvidos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom aqui nessa forma de onda. O que vai acontecer? O que a gente vai visualizar aqui? Opa, foi demais. Foi demais. Agora. Beleza. Então vejam só que coisa interessante a gente consegue ver aqui. Vocês conseguem visualizar um padrão que se repete? Então aqui, por exemplo, na vogal A, a gente consegue ver, ó, uma espécie de encapsulamento, certo? Então nós temos aqui uma frequência fundamental, essa frequência que vocês estão vendo aqui oscilar, a frequência mais alta. Nós temos essa frequência aqui, mas nós temos também um certo batimento aqui, ó, mais lento, certo? Então se nós fôssemos classificar o período
dessa onda mais rápida, o período dessa onda aqui seria um intervalo mais ou menos assim. Acho que não ficou tão legal. Seria um intervalo mais ou menos assim. Daqui até aqui, certo? O período da onda. Mas dá para ver que ela se repete também, ó, em um padrão mais lento, certo? Esse padrão aqui vai se repetir aqui e depois aqui novamente, certo? Observe agora essa segunda onda, a onda da vogal E. Veja que eu tenho também aqui uma repetição, olha só. Esta célula aqui, ó, esse padrão de variação na pressão, ele é repetido periodicamente. Repetido aqui novamente e repetido aqui novamente. Então, claramente, existe aqui uma conexão entre a forma de onda e a informação que está contida dentro desta forma de onda. Então, nós podemos estabelecer uma relação direta entre forma de onda e informação. Essa é a principal diferença quando se trata de sinais. O sinal ele não é meramente uma onda sendo propagada. Ele contém na sua forma de onda uma informação. E através da visualização dessa forma de onda, a gente consegue interpretar qual é o tipo de informação que foi transmitido através daquele sinal. Sinais, eles têm as mais diferentes formas, né? Os mais diferentes conteúdos que a gente pode transmitir. Mas para a gente vai estar interessado em telecomunicações. Esse é um dos grandes propósitos da existência, né, dos sinais, para a gente conseguir fazer comunicação à distância. Isso é, fazer transmissão de áudio para ligações, fazer transmissão de vídeo e fazer transmissão de todo tipo de dado. Então, dados também são informações. Então, aqui a gente está se comunicando via internet, por quê? Porque eu tenho um dispositivo que conseguiu fazer uma captura de vídeo e de áudio e transmitir essas informações até o lugar de onde vocês estão. Então, essas informações, quando elas são inseridas no formato de uma onda, elas passam a ser aquilo que a gente chama de sinal, ok? E esse sinal a gente pode chamá-lo de um certo E de T. Como nós estamos trabalhando com engenharia elétrica, certo? Eletrônica em particular, esses sinais aqui serão grandezas elétricas. Que grandezas elétricas são essas? São três principalmente. A primeira delas é a tensão elétrica. Quando for uma tensão elétrica, a gente vai dizer que essa onda é de T, vai ser uma certa tensão V de T. Ela pode também ser na forma de uma corrente elétrica. É menos comum porque na corrente elétrica a gente não tem tanto controle assim. Mas ainda assim existem sinais de corrente elétrica e de T a gente vai usar essa letra I, certo? E também podem ser na forma de densidade de campo elétrico. Essa aqui não vai interessar a gente nesse momento, mas quando a gente trata de antenas, ondas eletromagnéticas, telecomunicações sem fio, a gente está sempre tratando de onda eletromagnética. Então, portanto, nós estamos interessados na densidade de campo elétrico como a nossa grandeza que deve abrigar aquela forma de onda que tem a informação que nós queremos transmitir. Esse cara daqui vai ser E de T. Certo? Então, nós temos aqui três grandezas elétricas com as quais nós vamos trabalhar para telecomunicações. Nós também temos aqui a intensidade luminosa, no caso das fibras ópticas, certo? Mas aqui entra num outro campo que a gente já não chama mais de eletrônica, mas aí já é a optoeletrônica, que trata dos sinais luminosos e de como que a gente pode fazer essa conversão, essa transmissão de sinais. Mas você deve já ter percebido que a maioria dos sinais que nós estamos interessados
Eles não estão naturalmente na forma de tensão elétrica ou na forma de corrente elétrica, às vezes até sim na forma de intensidade luminosa, mas não exatamente na forma que a gente quer transmitir. Para isso, a gente precisa fazer uma certa conversão. Por exemplo, a voz, a gente está aqui discutindo isso, a voz ela é uma onda ela é uma onda mecânica, certo? Então a gente precisa de alguma forma transformar energia mecânica em energia elétrica. Por que isso é necessário? Porque os nossos sistemas, eles funcionam com grandezas elétricas, com tensão, com corrente. Para fazer essa conversão entre esses dois tipos de energia, a gente precisa de um elemento que a gente vai chamar de transdutor. O que é um transdutor? É um elemento capaz de fazer uma conversão de um sinal entre dois meios de energias diferentes. O transdutor ele vem em duas formas. Ele vem na forma de sensores e atuadores. Então imagine que eu tenho aqui um circuito elétrico, certo? Esse circuito elétrico ele pode desempenhar qualquer função que você imaginar. Ele pode ser um filtro, ele pode ser um controlador, ele pode ser um amplificador, ele pode ser um rádio, enfim, qualquer tipo de circuito elétrico. Esse circuito elétrico ele tem que interagir com o meio. E esse meio, ele não necessariamente, essa interface, ela não necessariamente se dará através de energia elétrica. Ela pode ser através de energia luminosa, ela pode ser através de som, ela pode ser através de um motor, ela pode ser através de um gerador. Para fazer essas interfaces, nós precisamos desses transdutores. Os transdutores vão se dividir em sensores e atuadores. Sensor é quando uma informação do mundo exterior ela é interpretada do mundo exterior para o circuito elétrico. Então esse cara daqui vai ser um sensor. Quando eu tenho um outro tipo de onda, um outro tipo de grandeza física, e eu estou convertendo essa grandeza física para grandezas elétricas. O atuador vai ser aqui, como o nome já diz, ele atua do circuito elétrico para a minha interface externa, para a minha outra grandeza não elétrica. Por exemplo, aqui eu estou falando com vocês, então vamos dizer que aqui, ó, eu estou falando com vocês e essa minha fala, ela está vindo aqui por um sensor, entrando para dentro aqui da rede desse computador, que nada mais é do que um circuito elétrico, e depois sendo propagada por uma série de meios até chegar até vocês. Mas a primeira parte, o primeiro contato da minha voz com o circuito vai se dar através de um sensor. Que sensor em particular? Um microfone. Esse microfone, ele é o elemento responsável, ele é o transdutor, em particular o sensor, que converte onda mecânica em uma onda elétrica. E essa forma de onda é aquela que a gente viu no programinha anteriormente. É o microfone que faz essa conversão, essa transdução. Já, por exemplo, um alto-falante, que é o que você está usando aí, que pode ser um fone de ouvido também, fone de ouvido, é o transdutor na saída, que pega os sinais elétricos que estão sendo emitidos aí pelo seu fone, certo? Que estão sendo emitidos aí na sua saída de áudio do seu computador e converte de energia elétrica para energia mecânica.
através da onda mecânica, ele consegue reproduzir essa onda mecânica de tal modo que você consiga, com o seu ouvido, distinguir aquilo que foi que eu falei. Então, quando nós estamos nesse meio de comunicação, deixa eu apagar tudo aqui, quando a gente está aqui nesse meio de comunicação, a voz, que é uma grandeza não elétrica, ela é convertida através de um sensor para a grandeza elétrica. Então aqui, ó, eu vou ter um certo sinal, tensão V de T, convertido a partir da minha voz. Dentro desse circuito elétrico vão acontecer várias operações. Pode acontecer amplificação, pode acontecer filtragem, pode acontecer modulação, pode acontecer demodulação, pode acontecer uma série de operações elétricas dentro desse circuito elétrico. Entenda que esse circuito elétrico é também um meio, certo? Pode acontecer aqui transmissão, recepção, codificação, decodificação, pode acontecer conversão analógico-digital, que vai ter que acontecer. Se acontecer conversão analógico-digital, depois tem que acontecer a conversão digital-analógico. Então, uma série de operações podem ser feitas dentro desse circuito elétrico no caminho que a minha voz tem que trafegar para chegar até lá. Mas não adianta nada se chegar no final e a gente não converter de volta para a onda mecânica, porque no final das contas você vai escutar a minha voz apenas se ela estiver como onda mecânica. Como qualquer sinal elétrico, você não consegue escutar com o seu ouvido, né? Nossa biologia não permite ainda que a gente escute esse tipo de coisa diretamente do sinal elétrico, certo? Então eu vou ter aqui um outro sinal V' de T, que é o sinal V de T após todas essas transformações dentro desse circuito elétrico, e esse sinal aqui de saída é que vai ser convertido pelo seu atuador de grandeza elétrica para grandeza não elétrica, certo? Outros tipos de transdutores, né? A gente tem sensores de temperatura, de pressão, são sensor de luminosidade. Bem, existe uma série de outros sensores. Já os atuadores, a gente tem motores, LEDs. Os LEDs eles convertem corrente elétrica em luminosidade na forma de um sinal, na forma de uma informação, certo? Existe uma série aqui de outros sensores e atuadores, mas basicamente o que a gente tem é um transdutor, é um elemento que converte de uma outra forma de energia para energia elétrica ou de energia elétrica para uma outra forma, certo? Agora chegou o momento de a gente falar de uma segunda coisa que é muito importante sobre os sinais, que é o que a gente chama de espectro de frequência. Bem, o que é um espectro de frequência, certo? Quando a gente tem uma onda bastante comportada, vamos imaginar que a gente tem, por exemplo, uma onda senoidal. E aí essa onda se comporta muito bonitinha, certo? Vamos dizer que a gente tem uma onda f de t variando no tempo t. A gente consegue dizer qual que é a frequência dessa onda? Basta a gente saber qual que é o período. Então, se a gente sabe qual é o período t, o período necessário para que essa onda faça uma volta completa, a gente pode, a partir desse período t, dizer que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, isso aqui é relativamente fácil de dizer. No entanto, quando a gente tem sinais reais, como, por exemplo, os sinais que a gente mostrou aqui, é muito fácil a gente enxergar que nós temos aqui várias componentes de frequências diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma olhada aqui no sinal da letra A, certo? Claramente, existe aqui uma frequência cujo período é esse que eu acabei de marcar.
Por quê? Eu tenho aqui um pico e tenho também um vale. Tudo isso aqui acontecendo dentro dessa repetição. Contudo, eu consigo também perceber que existe uma periodicidade com relação a esse tempo aqui, ó. Certo? O meu sinal ele é periódico também com relação a esse tempo. A mesma coisa que acontece para a vogal E, né? Eu também tenho aqui uma periodicidade. Então, meu sinal aqui, ele se repete aqui. Mas mesmo assim, eu tenho componentes mais altas de frequência. Isso aqui claramente é um cruzamento em zero. Então, eu também tenho uma frequência que tem relação com esse período. Como é que eu consigo representar isso de maneira matemática? Eu represento através daquilo que a gente chama de espectro de frequência. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar um zoom out. Vamos selecionar uma faixa interessante aqui desse sinal. E vamos fazer uma análise aqui. Análise espectro de frequência. Então, vocês devem estar aqui vendo um espectro de frequência. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho para esse sinal uma série de componentes. Veja, aqui o que a gente tem? A gente tem a intensidade do sinal, aqui dado em decibéis, na minha escala vertical. E na minha escala horizontal, eu tenho uma componente de frequência. O que isso significa? O meu sinal ele é composto de não somente uma senoide só, mas de vários senoides. Certo? Eu posso expressar aquele meu sinal como sendo uma soma de vários senos de frequências diferentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma frequência importante, que aqui o meu cursor está dizendo que está em aproximadamente 140 Hz, que seria aqui um Dó sustenido, Ré, alguma coisa nesse sentido. Esse é um programa de música, né? Então, ele faz esse tipo de análise. Mas a minha segunda frequência importante está aqui em torno de 270 Hz, seria um Dó. E aí aqui eu tenho 390 Hz, um Sol sustenido, não sei, por aí. Certo? Então, ó, essas componentes de frequência é o que fazem o som ser aquilo que ele é. Vamos dar uma comparada nesse espectro de frequência com o espectro de frequência da vogal E. Vamos pegar um período aqui mais ou menos parecido e vamos analisar o espectro de frequência. Veja, a primeira frequência é muito parecida, certo? Por quê? Porque as duas notas, elas são semelhantes. Certo? As duas notas estão bem próximas ali, a nota musical mesmo. Então, a frequência fundamental tem que ser a mesma. A gente sabe que a nota musical ela tem a ver com a frequência do som. Então, ambos estão numa frequência aqui parecida, 140 Hz por aí, né? O mesmo Dó sustenido. E aqui, ó, tá os meus harmônicos, ou seja, as outras frequências que eu consigo perceber nesse mesmo sinal. Então, aqui eu tenho outro Dó, um Sol, um Ré, certo? E outros componentes de frequência. Veja que os dois têm uma distribuição de espectro de frequência diferente. E um matemático chamado Fourier foi o cara que relacionou esta curva com essa curva no tempo. A esta relação a gente dá o nome de transformada de Fourier. É a função matemática que consegue relacionar esta onda no tempo com este espectro de frequência. E veja que o espectro de frequência ele não tem a mesma potência em todos os lugares. Por exemplo, quando a gente vai chegando aqui, ó, em mais ou menos... aqui eu tenho 40K, não é isso? E aqui eu tenho uns 60... Eu tô vendo certo? Não, aqui é 4K, certo? Aqui eu tenho uns 4K. Então, quando eu vou chegando mais longe das minhas frequências baixas, o meu sinal ele quase não tem energia aqui nessa região. Já aqui ele tem bastante energia, certo? Ou seja, as minhas componentes de frequência baixas são muito altas, enquanto as minhas componentes de frequência mais altas elas não têm tanta intensidade assim. Isso significa que o meu sinal ele vai ter uma certa faixa, ele vai ter uma certa banda. E além dessa banda, eu não preciso fazer mais essas representações. Então aqui dá para ver claramente que a minha voz,
como a gente gravou, ela não passa muito mais de 6 kHz. Ela não tem componentes tão importantes acima de 6 kHz. Já outros instrumentos mais agudos, como uma flauta, um violino, vão ter componentes mais importantes nas frequências mais agudas. Então existem duas formas da gente olhar um sinal. A gente pode olhá-lo através do seu período, através da sua amplitude, através da sua forma de onda, mas a gente também pode avaliar um sinal a partir do seu espectro de frequência. E onde é que eu tenho uma energia maior e onde é que eu tenho uma energia menor. Aqui nesse caso, eu tenho muita energia nas frequências baixas e médias, mas quando a gente vai chegando aqui na parte mais aguda, na parte mais alta, na frequência, né, a intensidade diminui. Isso aqui é espectro de frequência. Por que isso é importante saber? Porque os nossos circuitos elétricos, eles não possuem resposta em frequência infinita. Certo? Isso é extremamente importante saber por quê. Os nossos circuitos elétricos, deixa eu apagar tudo isso aqui. Os nossos circuitos elétricos, eles idealmente teriam a mesma resposta ao longo de toda a frequência. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o meu ganho, quem é que vai ser o meu ganho? Tensão de saída sobre tensão de entrada. Em função da frequência, um circuito idealmente teria uma resposta independente da frequência de operação. Mas não é isso que acontece no mundo real. No mundo real, o que a gente tem é uma resposta que em algum momento deixa de responder. E o meu ganho, ele desce a partir de uma certa frequência, né? Que a gente pode dizer que é a frequência de corte desse circuito aqui. Então eu tenho um ganho aqui alto e um ganho baixo. O que eu preciso fazer para que o meu circuito eletrônico consiga representar bem o sinal que eu estou querendo amplificar ou o sinal que eu estou querendo tratar? Eu preciso garantir que essa minha frequência de corte estará acima da minha frequência de operação. Certo? Eu preciso garantir que aquele meu filtro, ele corta apenas quando eu estou além da maior parte da informação. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Deixa eu desenhar isso aqui. Deixa eu desenhar isso aqui. Então, aquele meu espectro de frequência, ele tem que estar todo contido. Ele era mais ou menos assim, né? E aqui tem umas coisinhas bem pequenininhas. Esse é um amplificador que funciona bem para o meu sinal. Por quê? Porque a frequência de corte só começa a ter decaimento na parte superior. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, então não vou adiantar muito. Mas o que a gente precisa entender é o espectro de frequência de um sinal é o intervalo de frequências onde está concentrada a maior parte da potência do sinal. Quando a gente avalia o sinal através da transformada de Fourier. Certo? Beleza. Vamos agora falar um pouquinho sobre a diferença entre sinais digitais e sinais analógicos. Então, sinais digitais versus sinais analógicos. Um sinal analógico, como o nome já fala, ele é um sinal que possui uma analogia com o sinal original. Então, por exemplo, quando eu falo, eu estou produzindo uma onda mecânica que vai ter uma certa forma de onda. Essa pressão que eu imprimo no ar, ela vai ter uma certa variação que pode, se a gente estiver no mesmo ambiente, não ter nenhuma conversão eletrônica. Eu falo,
essa minha fala vira onda mecânica e quando ela chega no seu ouvido, ela é interpretada pelo seu ouvido, normalmente. Então, o meu sinal de voz, ele é onda mecânica o tempo todo durante esse meio. Mas, se eu estou falando através de um sistema eletrônico, então um microfone com amplificação, com filtragem, com, enfim, codificação, com demodulação, com modulação, todas aquelas operações, vai ter que haver uma certa conversão, e essa conversão acontece via transdutor, como a gente acabou de falar. Então, a forma de onda V de T em um sinal analógico, ela é apenas uma imitação da variação da pressão, nesse caso, por exemplo. Então, meu V de T, ele tem uma representação, vamos dizer que foi assim, né? Vamos fazer ela mais simples. Ele tem uma representação que é análoga à onda original que eu converti para sinal elétrico. Como ela é análoga, ela não é a mesma onda, ela é uma cópia da onda. Ela é uma onda que tem a mesma forma da onda mecânica com relação à sua amplitude, certo? Com relação à sua amplitude no tempo. Então, como ele tem a mesma forma, a gente vai chamar esse sinal de analógico. As características importantes do sinal analógico é que ele é contínuo tanto no tempo quanto na amplitude. Isso significa que se a gente der um zoom em uma área específica, por exemplo, se a gente fizer um zoom aqui nessa área específica, a gente tem infinitos pontos e a gente consegue amplificar essa área aqui, ó, e verificar infinitos pontos. Eu não tenho passos entre um ponto e outro, eu tenho infinitos pontos no meu sinal analógico. Os sinais analógicos, eles são os sinais mais antigos que existem, certo? Desde que a eletrônica surgiu, a eletrônica trabalha com sinais analógicos. Contudo, existiu uma nova forma de reproduzir informações, e essa nova forma de reproduzir informações é aquilo que a gente chama de um código binário ou uma informação digital. Ela tem uma espécie de mentalidade, a forma como a gente pensa o sinal digital é diferente do sinal analógico. Sim, são grandezas elétricas, tensões e correntes, mas a forma como a gente pensa o sinal, ela é ligeiramente diferente. Então vamos primeiro discutir qual foi a grande sacada do sinal digital. Imagine que eu quero fazer aqui uma representação de um estado, certo? Não o estado federativo, né? O estado de alguma coisa. Vamos dizer que eu quero fazer, eu quero armazenar informação do estado de uma lâmpada. E essa lâmpada ela pode estar ligada ou desligada. Imagine agora que eu quero colocar essa informação dentro de uma máquina elétrica e essa máquina elétrica ela vai poder interpretar. Eu posso associar a esse estado uma tensão elétrica. Vamos dizer que essa tensão elétrica seja igual a zero, não vou botar zero para ligado, né? Seja igual a 0 volts para desligada e seja igual a uma tensão qualquer, eu vou dizer aqui 5 volts. Certo? Então eu posso usar um elemento armazenador, por exemplo, um capacitor. E se eu criar um circuito suficientemente bom ao redor desse elemento armazenador, existem outros tipos também, né? Existem os LEDs e outros tipos de elementos armazenadores, de circuitos armazenadores, que vocês vão estudar em uma outra disciplina. Por hora, vamos imaginar que a gente está armazenando esse sinal aqui em um capacitor. Eu posso colocar uma tensão aqui, e se esse capacitor ele não tiver uma corrente de fuga muito alta, ele vai manter essa tensão. E depois eu posso fazer uma leitura dessa tensão. Isso significa que esse elemento aqui eu consigo usar para armazenar essa informação.
na forma de uma tensão elétrica. Eu vou dizer que esse meu 5 volts aqui representa um bit 1, um dígito 1. E a minha tensão 0 volts representa um dígito 0, representa um bit 0. Então, com um elemento armazenador, eu consigo armazenar dois estados possíveis de uma coisa qualquer. Certo? Eu consigo descrever dois estados. Se eu quero descrever mais estados, vamos supor que eu quero descrever novos estados aqui. Vamos dizer que eu quero descrever as situações de vocês depois de vocês terem feito as provas do PLE. E aí vocês podem ter os seguintes estados. Vocês podem ser aprovados por média. Vocês podem ser aprovados na final. Vocês podem ser reprovados por média. E reprovados após final. Todo aluno vai... Vamos dizer que são esses aqui. Vamos desconsiderar por enquanto reprovação por falta. E aí, a gente agora tem 4 estados. Para isso, a gente precisa utilizar uma quantidade maior de bits, certo? Para fazer essa representação. Então, eu posso, por exemplo, usar 2 bits. V1 e V0. E dizer que o aprovado por média, por exemplo, tem os bits 0 e 0. Aprovado na final 0 e 1. Reprovado por média 1 e 0. E reprovado na final 1 e 1. Pronto. Então, se eu tenho 2 elementos armazenadores, eu posso agora registrar 2 elevado a n estados diferentes. Então, aqui a gente chega a uma conclusão importante. Se eu tenho n elementos armazenadores, eu posso representar 2 elevado a n estados. Certo? Vamos começar a montar aí essa mentalidade. Vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso sinal. Vou desenhar aqui o meu sinal. Vou colocar só um período desse sinal. Ele é um sinal analógico V de T que muda, varia no tempo. Ok. Vamos pensar agora no seguinte. Imagine que eu quero agora armazenar esse sinal aqui em uma máquina elétrica digital. Se eu quero armazenar, eu preciso agora fazer... se eu quero armazenar de forma digital, eu preciso de alguma forma escrever essa informação aqui com zeros e uns. Então eu vou precisar agora definir estados para, enfim, para essas minhas condições aqui. Então a primeira coisa que eu faço é, em vez de ter um sinal que seja contínuo no tempo, eu vou ter um sinal que seja amostrado. Amostrado não é de exibido, amostrado é porque você está fazendo amostras. Então eu não vou coletar a informação em todo um instante de tempo. Eu vou coletar essa informação só em alguns tempos específicos. Então eu vou dizer que esse cara daqui é o tempo 0, esse cara daqui é o tempo 1, esse cara daqui é o tempo 2 e por aí vai. Vamos colocar aqui os tempos igualmente espaçados. Beleza. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou botar 10 aqui só para ficar fechadinho. E aí vamos continuar. Beleza. Além disso, eu não posso representar todas as amplitudes possíveis. Porque se eu representasse todas as amplitudes possíveis, eu necessitaria de um número infinito de estados. Isso não é possível se eu estou trabalhando aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Então eu vou representar um subconjunto das amplitudes. Então vamos dizer que eu tenho aqui esse ponto e tenho esse
por aí vai. Vamos colocar eles aqui. Acho que aqui já tá bom. Para baixo. 1, 2, 3. Eu coloquei quantos? 4. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possíveis estados. Se eu tenho 9, eu não vou fazer com 9. Eu vou fazer com 8. Porque com 9 vai me custar muito. Então eu vou fazer com 8. Se eu tenho 8 possíveis estados, para representar 8, lembrem-se que n elementos, eu represento 2 elevado a n estados. Então, para representar 8 estados, eu preciso de 3 bits. 3 elementos armazenadores. Cada elemento armazenador será um bit. Então, eu posso representar esses estados aqui, ó, na seguinte forma. Eu posso dizer que esse primeiro estado é o 000, 001, 002, 002, 010. Esse cara daqui é o 011, esse cara daqui é o 100, 101, 110 e 111. Ou seja, eu criei aqui 8 estados e a cada estado eu associei um código binário, que aqui vai precisar só de 3 bits. Por quê? Porque eu só tenho 8 estados. A cada instante de tempo, eu vou associar um estado. Então, vamos pegar uma curva com uma cor diferente aqui, ó. Então, no instante de tempo t igual a 0, qual era o estado mais próximo? O estado mais próximo era o 011. Então, eu vou dizer, eu vou assumir que durante todo esse tempo aqui o meu sinal permaneceu no mesmo nível. Por quê? Porque eu não tenho informação entre 0 e 1. Eu estou excluindo todas as informações entre os meus tempos de amostragem. E o meu código aqui referente a esse primeiro tempo vai ser 011. No tempo t igual a 1, meu sinal subiu. Então ele está aqui próximo de 110. Então meu sinal vai ter um salto e eu vou armazenar essa informação aqui. Essa segunda informação é 110. Então ele adiciona ao código binário que representa essa curva, esse formato de onda. No tempo t igual a 2, está mais ou menos na mesma coisa, né? Então eu vou permanecer aqui com o mesmo código. Então aqui eu adiciono mais uma vez 110. E assim sucessivamente. Então aqui em 3 aparentemente está mais próximo lá do 111. Aí em 4 ele desce, não sei, talvez para esse cara daqui. Aí em 5 ele desce para esse nível. Vamos tentar completar essa curva aqui um pouquinho mais rápido. 6 ele desce. Em 7 ele desce mais ainda. Em 8 sobe. 9 vai subir. E em 10 ele vai lá para cima. Você já deve ter notado uma coisa. Quando a gente faz a digitalização ou amostragem do meu sinal, eu perco informação. Por quê? A minha forma de onda digital, ela lembra a forma analógica, mas ela não é igual. O que eu posso fazer para essas duas curvas serem mais parecidas? Eu posso aumentar o número de estados. Aumentar o número de estados significa colocar mais intervalos aqui, ó, no meu eixo Y. Colocar mais intervalos no eixo Y, contudo, vai exigir códigos maiores. Vai exigir aqui, ó, uma quantidade de bits maior. E faz sentido, porque eu estou armazenando mais informação. É por isso que os arquivos com definições maiores têm tamanhos maiores. Porque eu preciso de uma representação melhor para poder ter mais informação no meu sinal, no meu arquivo digital. A minha outra opção é aumentar o número de amostragens.
Ou seja, em vez de fazer a minha amostragem uma vez a cada segundo, eu faço a minha amostragem 2 vezes por segundo, ou 20.000 vezes por segundo, ou 40.000 vezes por segundo, como é o caso do áudio. E existe uma relação entre o número de amostragens, o número de estados e quão bem a gente consegue representar esse sinal. Isso é assunto para a disciplina Sinais e Sistemas, mas aqui a ideia é a gente introduzir, mostrando o processo que existe através dessa representação aqui. Agora vamos parar para pensar no que é o nosso curso de graduação e como ele está estruturado. Existe, a partir de agora, uma grande separação entre 2 temas importantes na eletrônica. Aquilo que a gente chama de eletrônica analógica e aquilo que a gente chama de eletrônica digital. O paradigma que separa a eletrônica analógica da eletrônica digital é como a gente lida com a informação, como essa informação trafega no tempo e como ela é registrada e processada. Na eletrônica analógica, nós estamos interessados em condicionar o sinal de forma diferente da eletrônica digital. No nosso curso, a gente vai estudar a eletrônica digital através das técnicas digitais, através de eletrônica digital, através de sinais e sistemas, através de sistemas de controle e através de processamento digital de sinais. Essas são as nossas disciplinas para a eletrônica digital, entre outras. As disciplinas de eletrônica analógica são eletrônica 1, eletrônica 2 e eletrônica 3, certo? Bem como uma parte de princípios de comunicação. Na disciplina de eletrônica 1, nós vamos estudar os dispositivos semicondutores, ou seja, os diodos e os transistores. Além disso, nós vamos estudar os primeiros circuitos que lidam com esse tipo de sinal. Mas para a eletrônica analógica, para essa disciplina, nós estudaremos somente circuitos analógicos e sinais analógicos, certo? Então nós vamos tratar desses dispositivos, a gente vai ver como é que a gente faz os primeiros circuitos mais básicos com diodos, depois a gente vai estudar como que a gente consegue fazer amplificadores lineares a partir desses dispositivos semicondutores. É aí que termina a nossa disciplina, certo? Então, apesar de a gente ter mostrado para vocês a diferença entre o paradigma de eletrônica analógica para eletrônica digital, deixem isso de lado um pouco. Nós vamos trabalhar com sinais analógicos, certo? E é isso. Então, por aqui a gente vai terminando essa aula em sinais, certo? Vocês vão ter um outro vídeo que vai ser sobre amplificadores, filtros, ruídos e interferências, que vocês vão poder acessar, certo? Que está também lá no AVA. E depois de terem assistido isso, vocês podem responder o questionário, e o questionário vai contar com a presença de vocês. Então eu agradeço por vocês terem assistido e até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no fórum ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima.